Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje nós vamos conversar sobre algo muito comum. Quem nunca sentiu a perna pesada, dor ao final do dia, inchaço, aquelas veias que começam a ficar mais visíveis? Esses sintomas são comuns e podem estar associados a uma condição que vai além da estética, a insuficiência venosa crônica. A doença ocorre quando as veias das pernas têm uma certa dificuldade de bombear o sangue de volta para o coração, o que pode causar desde desconfortos leves até complicações mais sérias, como trombose e úlceras de pernas. Quem fala com a gente sobre esse assunto é a cirurgiã vascular, doutora Amanda Neves, que também vai explicar o porquê essa condição ficou conhecida como a doença do Trump após um episódio marcante na presidência dos Estados Unidos. Bom dia, Amanda, é um Bom prazer dia. te receber aqui para falar de um tema muito comum. Sim. Né? Afinal de contas, a insuficiência venosa crônica é uma doença bastante comum, não é mesmo? Sim. Essa doença, ela acomete principalmente mulheres. Ela acomete cerca de 60 a 70% das mulheres, tem bastante influência pelo fator hormonal. E a maior parte do consultório hoje em dia é por doença das varizes, ou a doença do Trump. No caso do Trump, ele procurou por causa de um inchaço nas pernas, de um edema, procurando uma avaliação com um especialista, e através de um ultrassom Doppler, ele descobriu a insuficiência venosa crônica. Esse é o quadro geral. O quadro, né? A insuficiência venosa crônica, ela é uma doença em que as veias têm dificuldade de retornar o sangue para o coração. Então, as artérias levam para as extremidades e as veias levam de volta para o coração. E isso acontece principalmente, o maior dos fatores é pelas válvulas que ficam enfraquecidas ou danificadas com o passar do tempo, seja por alguma outra lesão ou pela idade, como se elas ficassem mais finas, mais fracas. E uma forma mais fácil de explicar é como se elas funcionassem como portas. Então, elas são portas que abrem e fecham para o sangue não voltar. Só que conforme o tempo vai passando, com a idade, essas válvulas enfraquecem. Então, elas não conseguem mais segurar esse sangue para ele não voltar. Ou as veias se tornam dilatadas e as válvulas já não se encontram mais. Parte do sangue reflui e permanece nas pernas, na parte inferior. E é esse sangue que se acumula embaixo que começa a liberar substâncias que inflamam a perna em si, que eles começam a causar as outras alterações. Normalmente eu desenho bastante para os meus pacientes para explicar. Nós temos uma classificação que chama CEAP, que vai de 1 a 6. E o número 1 são os pacientes que possuem vasinhos apenas. O número 2 são pacientes que possuem varizes. O número 3 são aqueles que já evoluem para inchaço, com edema da perna. O 4 é quando tem algumas outras alterações, com escurecimento da pele, a pele também fica um pouco mais grossa. E o número 5 e 6 são a evolução para as úlceras, sejam elas abertas ou já cicatrizadas. Então, a insuficiência venosa, nosso objetivo como cirurgião vascular é impedir essa evolução, parar a evolução da doença antes que ela evolua para uma úlcera. Perfeito. Agora, quais são os fatores, né, de risco ou fatores predisponentes para a doença mais comuns e mais observados? O principal é a genética. Genética. Porque Então, se quem tem que ter, vai ter. vai apresentar, não tem jeito? Sim. Assim, o que a gente pode fazer são alguns hábitos que dificultem ou demorem a evolução, mas quem tem vai apresentar, quem tem fator de risco. E principalmente se o fator de risco vem da parte da mãe, tem maior chance de desenvolver a doença das varizes. Então, os maiores fatores de risco são a genética, o sexo feminino, pelos fatores hormonais. Aí entra a gravidez também, pelo aumento do volume sanguíneo e também pelos fatores hormonais. Pacientes que usam anticoncepcional oral ou reposição hormonal, por causa dos hormônios. Perfeito. A idade, porque ela enfraquece tanto a parede da veia e também enfraquece as válvulas. Então, elas passam a funcionar de uma forma mais deficiente com o tempo. Então, elas não conseguem segurar esse sangue. Assim como também o sedentarismo, porque causa um sangue parado por muito tempo.
tabagismo, que inflama muito a veia. Esses são os principais fatores, também como o sobrepeso, porque ele aumenta muito Já ia perguntar, a o pressão. peso. Ele aumenta muito a pressão intraabdominal, dificultando o sangue voltar para o coração. E o uso do salto alto para as mulheres? Atrapalha. Atrapalha mesmo? Atrapalha porque a gente permanece. Eu tô de salto. Eu Tá. adoro usar salto. Mas é porque ele atrapalha a gente movimentar a panturrilha. Então, para quem gosta de usar salto, precisa usar salto, o ideal é fortalecer a panturrilha, fazer exercícios que movimentem bastante a panturrilha para que a veia não fique parada. Porque a veia em si, ela não consegue voltar sozinha ao sangue. Ela precisa da musculatura para apertar a veia e voltar o sangue para o coração. Então, como a gente fica com o salto, a perna fica parada há muito tempo. Esse é o fator que expõe também as mulheres a esses sintomas. E o diagnóstico? O Como é que a gente faz o diagnóstico diagnóstico da insuficiência venosa? é através da conversa, da anamnese, da história clínica do paciente. Se o paciente tem queixas estéticas e também se ele tem queixas de alterações na pele, inchaço, edema. O exame físico em que a gente vai avaliar o que o paciente apresenta no exame e o que fecha o diagnóstico é o ultrassom Doppler, porque ele vai avaliar se o paciente apresenta refluxo do sangue nas veias. Esse é o mais importante, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar essa nossa conversa, tá bom? Ok. Já voltamos, fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular,
neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocórdia expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin, 40 anos. Uma vida ao seu lado. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a médica cirurgiã vascular, doutora Amanda Neves. A gente conversa sobre a insuficiência venosa crônica, uma doença que acomete muitas pessoas, principalmente as mulheres. Amanda, a gente falou sobre os sintomas, sobre as causas, sobre o diagnóstico. A gente tem que falar um pouco sobre o tratamento. É importante te ouvir e, obviamente, uma notícia boa, porque a doença tem tratamento e aí depende do uso adequado das melhores ferramentas existentes. Né? Gostaria que você falasse um pouco para a gente. Assim como ela é uma doença crônica, assim como eu sempre explico para os pacientes que assim como uma pressão alta e a diabetes, ela não tem cura. Ela tem um tratamento para aliviar os sintomas e melhorar as queixas do paciente. Perfeito. Então, hoje, a indicação de um tratamento cirúrgico é no caso de pacientes que possuem sintomas, que possuem alterações da pele, que têm queixas de dor, de inchaço, que têm alterações visíveis, que têm varizes, ou os pacientes que têm alterações ao exame físico, ao exame complementar no ultrassom Doppler, que apresentam refluxo no ultrassom. Pacientes que possuem aquelas veias muito dilatadas, tortuosas, aparentes. As pacientes que se incomodam muito com a parte estética. Pacientes que possuem úlceras. Então, a gente precisa parar a progressão da doença e impedir que elas piorem, porque são feridas que demoram muito para cicatrizar. Então, hoje em dia, o tratamento ele é minimamente invasivo, tem melhores resultados, melhor retorno às atividades diárias. Então, o paciente, hoje em dia, a gente consegue fazer muitos dos procedimentos em consultório e alguns dos procedimentos cirúrgicos a gente faz no centro cirúrgico até para conforto do paciente. Então, a gente consegue usar hoje em dia o endolaser, laser endovenoso ou a termoablação. A gente também tem a espuma densa guiada por ultrassom para alguns casos de veias reticulares recorrentes, as varizes recorrentes, que podem ser tratadas no consultório. Temos a escleroterapia, que pode ser feita com a realidade aumentada. Então, temos várias opções hoje em dia. E a maioria das vezes o paciente, depois de uma espuma ou de uma escleroterapia, o paciente continua com a vida normal. Sai do consultório e continua realizando todas as atividades habituais. Então, após um procedimento cirúrgico, precisa de uma recuperação anestésica e um repouso curto para depois retornar às atividades habituais tranquilamente. A safenectomia ainda é utilizada, a retirada da safena? É utilizada, mas pouquíssimos. Pouquíssimo. Uhum. Por quê? Alguns cirurgiões gostam de fazer, mas hoje em dia a imensa maioria dos cirurgiões vasculares opta por cirurgias minimamente invasivas, porque essa cirurgia de antigamente, a safenectomia, a gente fazia 2 cortes grandes, um na virilha e um no final da perna, perto do tornozelo, para retirada da safena. Hoje em dia, a gente prefere fazer só um furinho com um catéter e entrar com uma fibra óptica, causando uma ablação da veia, queimando a veia, e no pedaço que ela está com alteração, ela deixa de funcionar com o restante da circulação funcionando. Então, com a safenectomia, a gente tinha que retirar ela inteira. Então, a parte que estava funcionando e a parte que havia problema, saía inteira. Okay. Hoje em dia, a gente consegue retirar de circulação somente a parte que não está funcionando bem, deixando o restante com a circulação funcionando adequadamente. Tratamento medicamentoso funciona bem?
Funciona mais em casos leves, em casos principalmente de sintomas de inchaço ou que não possuem tantas alterações no ultrassom. Pacientes que têm refluxo em uma veia, um refluxo muito grande na veia, dificilmente só o tratamento conservador vai resolver. Assim, então, eu até converso bastante porque alguns pacientes que já possuem uma idade muito avançada não têm interesse em operar, então preferem tentar o tratamento conservador, com meia compressiva, medicamento. Isso que eu ia te perguntar, né? Do que mudança de consiste o hábitos. tratamento conservador? É, A meia compressiva, que o povo Com reclama certeza. pra caramba. porque ela esquenta, ainda mais em Campo Grande, que é um clima bem quente, Ah, ela esquenta bastante. mas funciona muito bem, né? Funciona, porque ela melhora a estase venosa. Então, ela aperta a perna, essa é a intenção dela, é apertar e retornar o sangue de volta para o coração. Então, é a meia compressiva, o exercício físico regular, porque o músculo precisa trabalhar e empurrar a veia, empurrar o sangue de volta para o coração. A medicação, que são os flebotônicos, e elevação dos membros. Esses são os tratamentos, o tratamento conservador. Os resultados têm sido melhores com essas técnicas não invasivas? Com as técnicas minimamente invasivas, com minimamente certeza. invasivas, Nos congressos, hoje em dia, a gente vê bastante resultado, sim. E alguns deles têm se colocado muito menor cirurgia, menor retirada possível. Por isso que essa retirada, safenectomia, retirada inteira da veia, não se faz mais para deixar a parte que está funcionando, circulando, o restante do sangue, e eles têm, sim, bons resultados. É que assim, a safenectomia se descobriu que era boa para a circulação quando se retirava a safena para colocar no coração. E os pacientes que ficavam sem a safena melhoravam a circulação da perna. Com certeza. A gente tem toda essa história, né? E lá um tempo atrás, quando a cirurgia cardíaca ainda era a grande alternativa, também havia uma resistência na retirada da safena, porque às vezes o paciente poderia precisar no futuro, né? Mas o bom é que ambas as técnicas de tratamento evoluíram significativamente. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para falar um pouco sobre os riscos do não tratamento da doença, tá bom? Combinado. Já voltamos. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu
dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocord já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a doutora Amanda Neves, que é médica cirurgiã vascular. A gente conversa sobre insuficiência venosa crônica. A gente já falou sobre vários aspectos da doença, agora a gente vai falar um pouco sobre as complicações do não tratamento, do tratamento inadequado. Mas antes disso, a gente vai ouvir o depoimento de uma paciente. Eu, Maria Francisca Pompeu, passei por uma situação bem difícil, que eu bati a perna na quina de um murinho que eu tenho em casa. E não levei muito a sério. Não fui ao médico, saiu pouco sangue, machucou, deu uma arranhada, eu fiz o curativo em casa, o remédio caseiro, passou. Mas aí a perna começou a inchar demais e doer. Doía e inchava. Aí eu fui no médico, ele passou um remédio para mim, um antibiótico. Eu tomei durante uns 3 dias e nada de melhorar, passar a dor, doía dia e noite. Eu tinha que dormir com os pés em cima de 2 travesseiros para não encostar a panturrilha no colchão, porque doía. Aí eu procurei outro médico e outro posto de saúde. Lá ele olhou e falou assim, olha, eu quero um Doppler já, para hoje, e um exame de sangue. Como era de manhã, eu fiz exame de sangue e saí atrás de um Doppler. Consegui fazer, deu laudo, eu trouxe antes de ele sair do posto. Aí ele olhou e falou, não gostei desse exame. Não mostra o que aconteceu, só diz que não é trombose. Mas tem algo muito errado para a situação da tua perna. Aí passou mais outro antibiótico. Aí eu estava tomando 2 antibióticos. Depois de uns 3 dias também não melhorou. Aí encontrei com a doutora Amanda. Achei o número do telefone onde ela dava consulta e eu marquei com ela. E fui, e ela olhou, levou o aparelho e olhou, examinou e falou, você tem 4 sinais de que onde tem coágulo misturado com sangue. E isso daí é muito ruim, muito perigoso. Ela tornou a fazer mais uma aplicação e tirou mais uma seringa de sangue preto, né, que eu chamava, onde chega o preto. E após isso, a perna realmente desinchou e ficou mais calma. Eu sou a Lília, estou aqui hoje para me falar de um tratamento que eu fiz com a doutora Amanda, médica vascular, a respeito da minha perna. Eu tinha uma perna que inchava muito, doía, eu tinha uma ferida muito feia, graças a Deus sarou tudo. A gente fez 3 sessões da espuma. A primeira sessão já vi melhor, a perna já desinchou muito. Hoje ela não é inchada mais, não dói mais, não tem mais a ferida, graças a Deus.
Então, o que eu tenho a dizer a respeito da doutora Amanda é o seguinte, é uma excelente médica. Quem for consultar, tratar com ela, não vai se arrepender, porque ela, você sai do escritório dela sem dúvida nenhuma, porque ela te explica detalhe por detalhe. É uma excelente médica. Eu gostei muito, a doutora Amanda está de parabéns. Muito obrigada. Beijo, doutora Amanda. Bom, a gente já pôde, Amanda, ver o depoimento da paciente, dá para entender um pouco disso tudo que nós conversamos aqui, mas tem algo que preocupa no acompanhamento do paciente com insuficiência venosa crônica, é a possibilidade de complicações, e que não são complicações tão simples assim e que precisam de um cuidado especial. Você pode falar um pouco quais são elas, quais são as principais complicações possíveis da doença? Claro. A principal complicação é a úlcera venosa. Assim como eu disse da evolução de 1 a 6, então 1 e o 2 são aqueles pacientes com problemas mais estéticos, que é a presença de vasinhos e a presença de varizes. E a partir do 3 para frente, são pacientes que possuem edema, que vai ter aquele inchaço nas pernas que não melhora com a maioria das medicações. E o paciente que se encontra no nível 4 é o paciente que já tem alterações na pele, que tem uma dermatosclerose, paciente que já tem uma dermatite ocre, que é um escurecimento da pele. E eu explico bastante para os pacientes que aquele sangue que fica parado embaixo, lá embaixo, perto do pé, ele tende a extravasar as substâncias para a pele, causando as alterações. Então, no sangue a gente tem o ferro, que é marrom. Quando ele extravasa, ele deposita na pele, causando a dermatite ocre, que é o escurecimento, a pele que fica amarronzada. Então, é por essa deposição de substâncias do sangue. Em alguns casos também tem uma alteração da pele, que a pele engrossa e o tecido subcutâneo ele afina. Então, fica uma pele bem grossa, parecendo um couro, e as pernas ficam parecendo uma garrafa, boca de garrafa, gargalo de garrafa. Aqui em cima fica mais edemaciada e embaixo fica mais afinilada. Então, nessa evolução, ela é um passo de evoluir para uma úlcera, porque ela já está uma pele muito sensível, muito inflamada. Então, o próximo passo é uma úlcera, que ela abre e ela é muito difícil de cicatrizar, porque o sangue está ali o tempo todo, causando pressão e liberando a substância que inflama a pele. Então, essa úlcera, ela aumenta de tamanho com o tempo. Tem pacientes que têm úlceras há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos, e não consegue cicatrizar com nada. E o que vai melhorar é, às vezes, a cirurgia, é tirar a pressão do sangue que está lá embaixo, causando essa inflamação. Então, e assim, o sangue que fica ali parado, pacientes que têm as veias muito dilatadas, o sangue fica ali parado, ele facilita uma tromboflebite, uma trombose na veia superficial. Então, e dependendo do tamanho dessa tromboflebite ou a evolução dela, se ela crescer demais, ela pode sim evoluir para uma trombose profunda. Já é uma situação bem mais complexa também, né? Então, é um caso que o paciente precisa sim se atentar, principalmente nas varizes muito grandes, muito dilatadas. Porque quando a tromboflebite ela é muito próxima da virilha, ela pode sim evoluir para a profunda se ela se comunicar com a veia femoral comum. E a trombose venosa profunda, não tratada também, pode trazer complicações importantes, né, Com certeza, pode soltar um trombo e evoluir para uma embolia pulmonar. Né? Dependendo da extensão da trombose, se ela evoluir na veia ilíaca, pode causar uma alteração muito grande na perna do paciente, desconfortável, dor, um edema, alteração de coloração. Então, realmente, o paciente precisa tratar, porque sem o tratamento adequado da insuficiência venosa, a úlcera não fecha, a trombose não melhora e acaba convivendo com um quadro de dor e de edema muito grande que depois, mesmo tratado, depois ele não retorna 100%. Para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado final para quem está assistindo a gente em relação aí ao diagnóstico e ao acompanhamento da insuficiência venosa crônica. Bom, quem tem insuficiência venosa crônica ou se incomoda com os sintomas de inchaço, de dor, ou até mesmo com as varizes, com os vasinhos, precisa sim fazer um acompanhamento com um cirurgião vascular e um tratamento adequado. Amanda, muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde agradeço. Algo Mais. E obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record, nesse objetivo que a gente tem de levar informação de qualidade para todos vocês.
Um grande abraço, um grande dia.